Muito bem, vamos agora com esse projeto espetacular do Grupo Meio Norte de Comunicação. É o Bicentenário da Independência. Ao vivo, a repórter Cíntia Lages está no município de Batalha, em um cenário incrível. Olá, Cíntia, boa tarde. Batalha, em um cenário incrível. Olá, Cíntia, boa tarde. Olá, Ananias, boa tarde a você e a todos os telespectadores da Rede Meio Norte. Pois é, estou aqui tendo o privilégio de estar sentadinha numa das pedras no entorno da Cachoeira do Xixá, que fica a 25 quilômetros de Batalha, uma das nossas belezas naturais. Nós estamos em pleno mês de agosto. Essa imagem da cachoeira feita pelo Danilo Torres foi há cerca de um mês. Essa era a imagem. Nós sabemos que no inverno temos um cenário e nesse período, entre o inverno e o verão, nessa entre safra, digamos assim, entre estações, nós temos uma imagem diferenciada, mas não menos bela da cachoeira. É exatamente onde nós estamos agora, para compensar vocês da nossa última transmissão, aquela que eu não podia falar, né? Tentei me comunicar como foi possível, mas a voz falhou na hora. Hoje a gente está mostrando para vocês então essa beleza que é a Cachoeira do Xixá, para falar de Batalha. Mas antes disso, Ananias, me permita, eu gostaria de deixar aqui o meu abraço, o meu sentimento à governadora Regina Souza e a todos os seus familiares. Nós todos do Piauí, principalmente jornalistas, que conhecemos a história da Regina, conhecemos também a relevância da família dela para a formação da Regina como ser humano, como mulher política, como cidadã. Então, um grande abraço e meus sentimentos. Bom, como eu dizia, vamos falar hoje de Batalha, cidade homônima em Portugal, que é para onde a gente vai agora. Nós vamos conhecer uma localidade que fica no centro de Portugal, fica bem próximo a Fátima, por exemplo, e lá em Batalha existe um mosteiro que é um patrimônio internacional, um patrimônio mundial da Unesco. Em torno desse mosteiro, que foi construído como promessa por uma batalha, em torno desse mosteiro surgiu a ocupação que deu nome, que surgiu a partir do nome da batalha, exatamente, e que ganhou esse nome exatamente por causa de um grande conflito, um dos mais importantes para Portugal. E é para lá que a gente vai mostrar para vocês a cidade homônima de Batalha, em Portugal. Era uma vez uma guerra que aconteceu no campo militar de São Jorge. Aqui, em 14 de agosto de 1385, os portugueses, apesar de menor número, venceram os castelhanos na Batalha de Aljubarrota. A vitória firmou uma aliança política com a Inglaterra, que perdura ainda hoje, e pôs fim à disputa pelo reino de Castilha e Leão, dando início à época gloriosa dos descobrimentos. As imagens são da Reconstituição, uma das atrações do Centro de Interpretação da Batalha, erguido no local do conflito. Esse monumental conjunto arquitetônico foi uma consequência daquela vitória. Dom João I, já eleito rei de Portugal, no campo de batalha, na véspera, prometeu a Nossa Senhora construir uma grande casa de oração caso saísse vitorioso. E, portanto, logo que essa vitória se concretizou com uma derrota extraordinária da hoste castelhana e dos seus aliados, imediatamente, 2 anos após, estava a ser construída esta grande casa de oração. Na época, tudo era uma novidade. As soluções estéticas e os arquitetos escolhidos, o português Afonso Domingues e o catalão Huguet, foram os primeiros a projetar a obra. Evidentemente tem toda uma influência de um contexto europeu do gótico, não é? Que os mestres iam aprendendo uns com os outros e depois acabavam por construir obra influenciados, obviamente, mas não tem nenhum paralelo na Península Ibérica. Temos que ir buscar as influências deste pórtico mais longe, à Europa, ao grande estaleiro da inovação do gótico. É lá que temos que filiar esta obra.
E evidentemente... Essas esculturas são santos, né? São santos, profetas, os apóstolos, os 4 evangelistas que rodeiam Deus, não é? Na sua plenitude, Criador da Terra. Mas é interessante também que isto é, no fundo, a entrada na plenitude celestial. Para quem compreendesse a simbologia, a entrada neste monumento era também a entrada no reino dos céus representado na Terra. Era essa a evidência mais concreta deste percurso. Quem nos acompanha nessa viagem pelo mosteiro é o diretor Joaquim Rúvio, historiador e especialista em conservação de patrimônio. Estamos perante um espaço que é muito importante por 2 motivos. É o primeiro espaço dedicado inteiramente como capela onde estão sepultados reis e príncipes e, portanto, é o primeiro panteão régio existente em Portugal. E o Dom João I, já numa fase avançada da sua vida, solicitou ao arquiteto que construísse uma capela para ele e para os seus filhos, onde todos ficassem juntos, dando a ideia de uma unidade familiar que se perpetua no futuro mesmo após a sua morte, vincando a importância desta nova dinastia. Esta é a geração de descobrimentos modernos que lançou Portugal na grande epopeia das conquistas e descobrimentos modernos, onde Portugal foi pioneiro conjuntamente com Castela. Os filhos deste casal, Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, uma princesa inglesa, acabam por ter uma cultura vasta e são homens que marcaram a nossa história. O Infante Henrique está aqui sepultado conjuntamente com os seus irmãos e os seus familiares e os seus pais. Há outra personalidade muito importante, essa sim que marcou a história geopolítica indiretamente do Brasil e de toda a América Central e do Sul. Foi o rei do Tratado de Tordesilhas, Dom João II, conjuntamente com os reis católicos, na sua partilha das novas descobertas, acabaram por chegar a um acordo de divisão do mundo em 2, a partir da linha, é o chamado Tratado de Tordesilhas. E precisamente hoje o Brasil fala português e todos os países limítrofes falam castelhano, precisamente porque nessa divisão que as 2 monarquias fizeram para chegarem a um acordo e não entrarem num conflito sistemático pelas novas terras, o Brasil ficou com posse dos portugueses e a partir dessa linha para lá ficou da posse dos castelhanos. E, portanto, há aqui uma importância indireta deste Tratado de Tordesilhas na história geopolítica do Brasil. E está aqui. Antes que a obra principal fosse construída, Dom Duarte mandou então erguer esse espaço, que seria o seu panteão. Não deu tempo, mas o resultado foram as capelas imperfeitas. É assim que elas são conhecidas, só que de imperfeitas elas não têm nada. Esta sala faz uma homenagem aos portugueses mortos na Primeira Guerra Mundial. Nós testemunhamos a troca da guarda, um momento que se repete a cada hora desde 1921, quando o espaço recebeu os túmulos de 2 soldados que simbolizam a participação do país no conflito mundial. Andar pelos muitos espaços do mosteiro é se deparar com o interesse de pesquisadores, como o Carlos, que veio de Cabo Verde, na África, para conhecer a história da batalha. Para nós está sendo um lugar muito impressionante, oportunidade de conhecer na prática algo que tínhamos estudado na teoria. Então, como estamos aqui em Leiria, então aproveitamos essa oportunidade para conhecer esse monumento na prática. Já esse grupo de estudantes aprende de uma forma mais lúdica o que significa o mosteiro para a vila de Batalha. Sempre por volta das 3 horas da manhã. Frio nem pouco. Às 3 da manhã, a primeira oração da madrugada, toda a gente a tiritar de frio, embrulhados numas vestes um pouco mais grossas do que esta. Chegávamos aqui e lavávamos as mãos ali, no lavatório, e depois sentávamos junto àquela parede e junto a esta
8.000 habitantes, Batalha é um lugar pacato, com ruas tranquilas, um centro histórico que preserva suas raízes e mesmo 7 séculos depois de fundada, ainda conserva no mosteiro a sua maior referência, seu maior orgulho e beleza. Amar Batalha é fácil, basta chegar e conhecer sua história. Lugar muito lindo que vale a visita para quem for a Portugal. E vamos falar da nossa Batalha. Em Batalha, do Piauí, aconteceram muitas batalhas, muitos conflitos entre os indígenas e os portugueses. Os indígenas foram praticamente dizimados, mas eles são muito importantes para a história da cidade, que também tem uma referência importante que veio de Portugal, que é a imagem do padroeiro São Gonçalo. É para essa batalha que a gente vai agora, a Batalha da Cachoeira do Xixá. Onde hoje existe uma cidade, um dia já foi uma fazenda de gado. Seguindo o curso dos rios do norte, entre carnaubais e a vegetação rica para o rebanho, esses campos tranquilos, um lugar quase idílico. Quem vê assim, nem o imagina, rico de histórias e palco de tantas lutas. Bernardo de Carvalho e Aguiar inicia sua conquista em 20 de setembro de 1712, partindo logo sobre o gentil rebelado, que era ninguém menos que Mandu Ladino, com uma tropa feita à sua custa, a qual assistiu com muita pólvora, chumbo, armas, escravos e cavalos. O trecho da obra do historiador piauiense Cláudio Melo está reproduzido aqui, neste livro do escritor de Esperantina, Valdemar Miranda de Castro, onde ele fala sobre a ocupação do Vale do Longá e a importância das famílias que se interlaçaram com os portugueses quando eles vieram para cá. Esse conflito foi um dos muitos que acabaram por dizimar cerca de 120.000 indígenas de etnia tremembés que viviam por aqui. Os primeiros habitantes que teriam chegado aqui em Batalha chegaram por volta de 1705. Um militar português chamado Antônio Carvalho de Almeida. A função dele aqui no Brasil seria garantir o território nacional contra as invasões que ocorriam na época, nas holandesas e francesas. Mas em 1712, 1713 aproximadamente, houve a luta entre os soldados portugueses, entre o exército português e um grupo de índios, os índios alongazes, que eram os índios tremembés que habitavam a margem do rio Longá. Então, com o extermínio desses índios, houve a referência a essa batalha. Então, ficou conhecido como batalha. A partir daí, ficou conhecido como batalha. Com o extermínio dos índios, vieram outras famílias portuguesas habitar a cidade, porque a agricultura aqui teria um potencial muito grande, para a agricultura. As terras eram boas, perto do rio. Antônio Pedro deixou o cargo como servidor público concursado para voltar à terra natal. Em Batalha, o empresário busca resgatar a história da cidade, que já foi ligada a Parnaíba, a Barras e a Piracuruca, e só teve sua autonomia em 1939, data da emancipação da cidade. E eu me lembro que na porta dessa casa aqui, meu pai sentava com a gente à noite, ficava muita gente, a gente ainda tinha o hábito de sentar na porta, ouvindo histórias, Então, muito do que eu sei é por conta do que me foi transmitido por ele. Ele e o irmão dele, o tio Agenor, também do mesmo jeito. Então, esse amor por Batalha, esse resgate também das pessoas e das histórias, eu aprendi com o meu pai. Foi uma coisa que ele me deixou de herança. A casa do historiador fica a poucos metros da igreja matriz, erguida em homenagem a São Gonçalo. A imagem veio de Portugal e desde então tem sido cuidada pelos fiéis. Tinha um casal alemão que veio através desses projetos internacionais que a Igreja Católica tem e que eles iam levar São Gonçalo para fazer uma restauração lá em Portugal. No instante, a notícia correu de que estavam levando São Gonçalo para a Alemanha, Aí as pessoas se mobilizaram, chegaram aqui na igreja, a igreja estava fechada, derrubaram a porta
da igreja, arrombaram o cadeado, não acharam São Gonçalo, se organizaram em comitiva, foram interceptar o casal em Piracuruca, tomaram a imagem de São Gonçalo e trouxeram para cá de novo, para a cidade. Vieram em procissão de Piracuruca para cá com São Gonçalo e botaram ele aqui de novo na igreja, né? O dia que São Gonçalo foi resgatado. O dia que São Gonçalo foi impedido de viajar para a Alemanha. Para se ter ideia da religiosidade do povo de Batalha, nós viemos aos festejos de Nossa Senhora de Lourdes, copadroeira da cidade, ao lado de São Gonçalo. As celebrações acontecem nas escadarias e são acompanhadas pelos fiéis reunidos na Praça Central. A devoção não tem idade. Este grupo de jovens é composto por 60 integrantes. Eles se encontram nos eventos religiosos e são responsáveis pelo acolhimento dos fiéis. Esta devoção, ela veio desde os nossos antepassados, né? Os nossos avós, os nossos pais, onde nós vamos olhando a fé dos nossos antepassados na devoção à Virgem Maria. Também na Praça Central está o Monumento do Bode. O animal é fonte de renda para as famílias e a carne nobre é usada na culinária local. Eu só compro bode, se eu ver o bode, antes de eu comprar. Ah, o senhor tem que ver o bode? Eu que ver, antes da pessoa... É o senhor mesmo que compra? É, se chegar aqui no saco, na sacola, eu não compro não. Eu não sei de onde foi que veio. Eu só compro se eu ver a pessoa, eu sei com bode, eu vou comprar ele. E aí, como é que o senhor identifica se é bom ou não? Porque eu sei de onde é o pasto. Interfere muito, né? Interfere. Aqui do Massapê é o lugar melhor que tem para bode. O melhor lugar que tem para bode é Massapê. Por quê? Porque ele come o relame, come a folha do sabiá. Aqui da Puba não é muito bom, não. Porque tem tempo da farra, fica com gosto da carne da farra. A farra com gosto da carne, não tem quem coma. Qual é o segredo para fazer um bom bode? Um bom churrasco de bode? Para mim o segredo só é molho shoyu e sal grosso. Além do preparo tradicional, a carne de bode ganha versões gourmet. O pernil foi temperado com vinho. Esse pernil de bode, ele passou a noite sendo marinado com vinho branco seco e com os condimentos, né? Que é o tempero, o alho, o sal, com o colorau também. E eu coloquei a batatinha inglesa, a cebola e pimentão. Aí botei no forno, quente, com papel alumínio, para poder chegar aqui nesse resultado. A Aline também criou uma versão piauiense para a lasanha, com todos os ingredientes do prato italiano acrescidos da boa carne de bode. Seca, cozida e já desfiada. Aí acrescenta o caldo que foi feito dela, azeitona. A carne de bode ou carneiro, ela é muito versátil. Você pode criar vários pratos, pode fazer ele de várias maneiras que ele vai ficar muito gostoso. Além de ser uma carne muito saudável. Não tem restrições. E que as pessoas gostam? Gostam. Cada vez mais. Bastante. Quem não comeu fica, será se é bom? Será se é bom? Aí experimenta, aí gosta, aí já pede, já tem o pedido certo. Quero algo com bode. Diante da iguaria, o que dizer? Além de, vamos experimentar? Nossa, delícia. E claro, eu deixei para o finalzinho esse plus aí de Batalha, que é a culinária famosa de Batalha, à base de carneiro e da carne de bode. Ananias, eu sei que você tem uma cozinheira em casa de mão cheia, mas olha, quando vier a Batalha, não deixe de provar o churrasco de bode, que é um dos melhores do Piauí, viu? Sem dúvida, eu já fui, Cíntia, ao Festival do Bode em Batalha e comi do churrasco do bode. Certamente, eu não conhecia a lasanha, o pernil, esse eu não provei ainda. Com certeza deve ser bom também, eu adoro bode. Com certeza deve ser bom também, eu adoro bode. Muito bom, muito bom. Esse foi então hoje mais uma etapa do nosso projeto do Bicentenário da Independência.
Tem muita gente que pergunta, Ananias, hoje mesmo já recebi várias mensagens com a divulgação que eu faço no Instagram, onde encontrar as reportagens. No canal de YouTube do Meio Norte Mais, nós não temos ainda um canal do Bicentenário, mas certamente a gente vai ter e aí vai ficar fácil para quem está querendo ver as reportagens em separado, cada uma das cidades. Uma boa tarde para vocês, até a próxima. Olha, sem dúvida, um material belíssimo, imperdível, incrível. Com a Cíntia, nós fomos até a Catedral Belíssima de Batalha em Portugal. E fomos ver a fé do nosso povo na Batalha do Piauí, com esse cenário, essa cachoeira maravilhosa, a culinária, as iguarias do nosso Piauí. Material, muito obrigado, Cíntia. Um material incrível. Você vai conferir na programação da Rede Meio Norte e confere também no YouTube, tá? Este foi o Bicentenário da Independência. Oi.